A Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição da Entrevista Primaz. Hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios a Andréia Donadon. Ela é conhecida nacionalmente pela sua vasta contribuição na literatura e nas artes visuais. A Andréia ela é graduada em letras, mestre em literatura, doutora em educação, artista plástica do movimento de arte aldravista, contista, arte-terapeuta, membro da Casa de Cultura Academia Marianense de Letras e também é colunista aqui da Agência Primaz de Comunicação. Então, bom dia, Andréia. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria, assim, né, de começar perguntando um pouco sobre a sua história, né? Queria que você contasse pra gente como que foi o seu início na literatura, nas artes visuais, qual que foi o momento que você se entendeu como escritora, como artista? Obrigada pelo convite, eu agradeço, Duda, agradeço também ao Loureiro, sempre foi um parceiro nosso. Eu creio que eu fui uma das primeiras colunistas da Agência Primaz. Se a Agência Primaz hoje tem 6 ou 5 anos, acho que são 6 anos, não sei, eu faço parte dessa equipe há 6 anos, com muito orgulho. Para mim é um prazer falar um pouco sobre a nossa história de vida. Eu nasci na cidade de Itabira, no ano de 1973. Você não tinha nem nascido, evidentemente, mas eu pertenço a uma família que sempre prezou os livros, né? A história de livro, mas assim de uma forma muito, assim, não muito tradicional, porque meu pai trabalhava na MIP, que era uma empreiteira da Vale, e ele ficava toda a semana inteira no trecho. E uma forma dele ter contato, porque ele era muito tímido, né? Ter contato com os filhos pequenos, né? Eu e mais meus 4 irmãos, era trazendo um livro, uma revistinha, um livro de contação de história, contos de fadas, para casa. E reunia com a gente no final de semana, né? Sentava na sala, tinha um tapete em forma de círculo, e começava a contar as histórias pra gente. Eu não era ainda alfabetizada, né? E me encantava com aqueles momentos que não eram só momentos de leitura, eram momentos de afeto, de troca de atenção, de reunir a família, e a forma que ele encontrou, uma forma fantástica, que inclusive os pais podem fazer isso com os filhos, os pais que ficam a semana toda fora, né, porque trabalham, de uma sintonia direta, né, com os filhos. E eu me encantava com aquele universo que ele trazia para dentro da casa. Lia e depois colocava na estante. Então, na minha casa tinha uma estante que ficava junto com a televisão, que era o meio, né, que a gente assistia, ficavam os livros. Então, assim, o livro fazia parte da nossa casa de uma forma intensa, mas também como forma de afeto, né? Você contar a história, você abrir todo um universo mágico das palavras, dos autores, para entrar, né, em contato com os filhos. Isso era religiosamente. E era um momento assim muito esperado por mim, por meus irmãos, porque ah, o pai tá chegando com uma maleta de livros. Isso é lindo, né? De modo que esse gosto, esse prazer pela leitura, especialmente pelo livro, surgiu da minha família, né? Dos meus pais. E quando eu fui matriculada, ah, aí já é a pré-escola, né? Na escola Cornélio Pena de Itabira, eu fui apresentada para uma biblioteca. Nessa escola tinha uma biblioteca. E eu fiquei encantada quando eu entrei naquela biblioteca. Disse assim, gente, quantos livros estão aqui nessa biblioteca? Eu posso me fartar. Eu vou fazer a mesma coisa que meu pai faz. Eu vou levar esses livros, né? Porque a gente pegava livro em empréstimo. Eu vou levar esses livros para dentro de casa. Mas como eu não sei ler, eu vou começar a decifrar os desenhos e vou criar a minha história.
né? Eu ia para a escola, pegava os livros e meu pai reunia com a gente. Falei, pai, agora eu já estou sabendo ler. Eu vou ler esse livro para toda a família. E comecei a criar, a ter mais facilidade para criar o meu texto, ainda não sendo alfabetizada. Evidentemente, não foi só isso que me chamou o gosto, né, pela leitura, ele foi o pontapé. Mas eu tive, assim, a grata satisfação, eu e meus colegas, de conhecer o Carlos Drummond de Andrade, né? Estudava na escola Cornélio Pena, ele, uma visita, eu tive esse contato com ele. E eu me lembro que depois que ele contou umas historinhas pra gente, eu falei com a professora, eu vou ser uma escritora também, porque eu gosto do livro, eu gosto de cheirar livro, eu gosto de ver as palavras, sabe? Unir. Aí eu comecei a aprender a ler, a unir as palavras, os desenhos. Eu não vou ser só escritora, eu vou ser artista plástica. Aí na época meu pai falou assim, Andréias, você tem que estudar muito, né? Para ser escritora, para ser artista. E me mudei, nós nos mudamos para a cidade de Santa Bárbara, né? Meu pai foi transferido e continuamos, né, nessa nossa lida diária. E já na adolescência eu lia, nós fundamos um clube de leitura, né, naquela época em que a gente percebe, assim, que os hormônios estão em ebulição, aquela paixão, aquele encantamento, aquela leitura de livro de romance já era mais selecionada, né? E a gente reunia também com as nossas colegas para fazer troca de livros, né? A gente trocava livro de romance, Sabrina, Bárbara, Bianca, eu acho que você não é dessa época, mas assim, era uma forma assim de entretenimento, sabe, de lazer, participar desses clubes de leitura. E hoje eu participava de diversos concursos, né? Concursos de redação na escola, e sempre ganhava ou o primeiro lugar, segundo, ou uma menção honrosa, e tinha um diário. Eu sempre tive essa, esse costume de escrever em diário. Eu acho que isso me ajudou muito, inclusive, a gostar da crônica, né? Porque eu gosto de escrever crônica. Então, depois eu fiz o curso de letras, saía todos os dias da cidade de Santa Bárbara, não era fácil sair da cidade de Santa Bárbara para fazer letras aqui em Mariana. Era uma estrada de terra e às vezes a gente ficava, se chovesse, a gente tinha assim que parar no meio do caminho, porque às vezes a estrada não ajudava. Então foi um momento assim de inspiração, foi um momento, mas foi um momento duro também, né? De sair todos os dias da cidade de Santa Bárbara, fica 70 quilômetros da cidade de Mariana, para fazer o curso de letras. Como eu já escrevia, não de uma forma profissional, vamos dizer assim, mas escrevia para mim mesmo. Na época não tinha rede social, na minha época, né? Então a gente não publicava, mas eu tinha todas as minhas anotações, todos os meus diários, e fiz o curso de letras. E não é que eu conheci o jornal Drava Cultural? Esse jornal Drava Cultural, que na época só publicava contos, crônicas, poesias, e me encantei, quis conhecer os poetas do movimento de arte gravista, isso no ano de 1998, né? E eu mostrei para o professor Donadon, que foi meu professor na época, alguns haikais, porque eu já tinha um encantamento pela poesia minimalista. Ó, você faz haikai? Eu também faço. Vamos publicar no jornal Dravo Cultural. Então, assim, eu tive um incentivo dos poetas do movimento de arte agravista para poder me tornar o que eu sou. O incentivo começou na minha casa, que eu acho que esse incentivo deve fazer parte da vida de todas as crianças, porque o acesso ao livro, o incentivo à leitura, deve começar em casa, né? Certeza. E a escola dá o prosseguimento, e a gente também. Então, assim, foi muito importante eu ter vivido num universo marcado pelo livro, pela leitura, pelas palavras. Comecei a escrever, a publicar os livros, eu também gostava muito de ilustração,
né? Me especializei em artes visuais, em arte-terapia, em letras, e aí foi só escrevendo, publicando, fazendo as artes plásticas, expondo, construindo a minha história de vida. Mas a minha história de vida como escritora e como artista plástica, ela, eu falo que ela teve um incentivo de escritores aqui da cidade de Mariana. Evidentemente que minha família que deu o start, né? Mas os poetas do movimento de arte algravista foram cruciais para que eu pudesse desenvolver, publicar os meus livros e também expor as minhas obras de arte. Bom, todo esse caminho, né, que você tem na literatura e etc., era inclusive uma das coisas que eu também queria te perguntar, né, como que esse caminho te levou até a criação da Aldravia mesmo, e já que a gente pode, acho que puxar um gancho para isso, para você explicar, né, para os nossos ouvintes que talvez nunca ouviram falar, o que que é uma Aldravia mesmo, né? Vamos começar assim do simples. Uma aldravia é um poema sintético, é um poema minimalista, em que o autor vai dar uma fotografia do momento em 6 linhas. A aldravia é um neologismo, eu criei esse neologismo, que significa que a gente faz a junção da palavra aldrava, aquela campainha do século XVIII, aquele ferrolho, e eu juntei via para se transformar em aldravia. Ou seja, a aldravia é o caminho da poesia, né? E por que 6 palavras? Muitas pessoas perguntam, né? Andréia, por que 6 palavras? Se você for olhar toda a história da humanidade, ou alguns provérbios, for puxar a história dos provérbios, você vai perceber que esse provérbio, ele é muito antigo. Ele vem lá desde a criação do mundo. Isso vai se repetindo, né? Por geração. Por exemplo, vou citar um que é muito conhecido, eu acho que por todos os ouvintes, Casa de ferreiro, espeto de pau. 6 palavras, né? Uma informação rápida, mas com uma potência que dá para você fazer uma tese e tem uma carga poética muito grande, né? Galinha que acompanha pato morre afogado. Então, assim, são 6 cápsulas de palavras que são assim, extremamente importantes para você dar uma informação. Uma informação rápida, uma informação potente, uma informação com carga poética muito grande, que às vezes em um livro muito extenso, ou uma poesia muito longa, você não consegue dar, porque aquilo é que marca. E de modo que, baseado nos provérbios, na força, na carga poética dos provérbios, nós criamos a Aldravia. Eu estava fazendo mestrado na época na Universidade Federal de Viçosa e estudando, né, teorias literárias. Eu percebi, não só eu, mas os poetas do movimento, que as nossas formas vieram de fora. E em reunião com Gabriel Bicalho, com J.S. Ferreira, J.B. Donadon, eu disse o seguinte, fiz a seguinte proposta: vamos criar uma forma poética nossa, uma forma poética criada no Brasil, uma forma poética inclusiva, que eu tenho autismo, né? Então eu sei a dificuldade o nosso processo não é igual ao processo de criação de vocês, né? Nós temos aí todo um processo especial. Vamos criar para quem está lá na base, quem não aprendeu, ainda não tem muita intimidade com as palavras, não tem muita ampliação do repertório linguístico. Vamos criar. E vamos criar uma forma poética também que pudesse chamar o espectador. Porque quando você dá uma informação da Aldravia 6, né? São 6 versos, univocabulários, segundo o espírito de Ezra Pound, massa, poesia, um mínimo de palavras, você joga aquelas palavras que não são aleatórias, não podem ser aleatórias. Aí a pessoa olha, mas só isso, né? Aí você não vê o milagre que tem no minimalismo, né? Já que a gente vive num mundo repleto de
velocidade. A notícia de ontem já não ninguém mais lembra, porque o universo está acelerado, né? Vamos criar para a gente ter uma pausa para os nossos automatismos. Então, vou criar 6 cápsulas, como se fossem cápsulas mágicas, poéticas, para salvar o seu dia a dia. Mas de modo que tirasse a poesia lá do alto e pudesse colocar a poesia ao alcance de todos. Então, 6 versos, né? 6 palavras com letras minúsculas, para não confundir com frase, né? A aldrabia não é uma frase em pé, é um poema. E colocar muita carga poética, sabe? Não colocar pontuação, porque a gente privilegia o espectador, o leitor, ele que vai fazer a pausa onde que ele achar melhor. E também, assim, privilegiando, Duda, aquele menino que está na pré-escola, né? A, uma pessoa com algum problema, vamos dizer assim, neurológico, que vai conseguir fazer essa poesia, privilegiando comunidades que não têm acesso à cultura, não têm acesso à leitura poética, a poesia ainda não é tão lida como a prosa. E não é que nós fizemos essa poesia, é uma poesia para todos. Não, eu acho isso muito incrível. Pelo que a gente vem conversando, né, dá para perceber que a aldrabia, ela é uma forma, assim, potente, né, no letramento literário. E eu queria comentar, né, com você, que eu vi que a aldrabia recebeu o título de poesia de inclusão, pelo Círculo de Embaixadores da Paz, uma entidade ligada à ONU, né? E também proporcionou a Mariana a visita do ex-ministro da Educação do Reino de Butão, né, o Thakur. O que esse reconhecimento significa para você, né, uma das criadoras assim dessa forma poética? Eu creio que esse reconhecimento do ciclo de embaixadores da paz, né, uma entidade ligada à ONU, do Thakur, que é um dos grandes educadores mundiais, né? É bom a gente frisar isso. Recebemos também o título de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais. Eu creio que esse reconhecimento não é importante assim só para mim, pelos poetas que criaram, porque essa forma não é nossa mais, sabe? Não é, não é nossa. Essa forma agora foi para o mundo, né? Então, esses reconhecimentos demonstram a potência dessa forma poética minimalista, criada com muito carinho, com, com muito zelo, para a gente oferecer um produto literário, cultural, para essa geração, né? Esse reconhecimento corrobora com a nossa crença de que a poesia nos tira do automatismo, né? Ela nos eleva como seres. E é uma poesia que foi criada na cidade de Mariana, a primaz de Minas, a primeira diocese, a arquidiocese, enfim. Isso também vai corroborar com esse título de primazia, né? E, e o reconhecimento, quando você fala desses reconhecimentos, eles são importantes, sabe, Tu? Mas um reconhecimento que me deixa assim muito emocionada é quando eu vejo isso que nós recebemos pela rede social, é um menino com problema neurológico, com paralisia, começou a declamar. O primeiro texto dele foi uma aldrabia. Então, sim, esse resultado para mim já, sabe, o que eu falo? Valeu a pena criar essa forma de poesia, né? Uma poesia para todos. Realmente inclusiva, assim, né? Não, isso é incrível, porque eu lembro, né, também que quando eu fui cobrir a visita do Thakur, a gente foi até o Colégio Flecha, então, assim, os alunos de diversas idades, né,
produziram aldravias, mostrando as aldravias para o ex-ministro. Então, eu vejo que realmente é uma forma, assim, muito, muito potente mesmo, igual a gente vem comentando, né? E eu acho que, ainda linkando, assim, nesse viés literário, literatura, além da aldravia, você também se dedicou a outros gêneros literários, né? Você comentou da crônica, conto. Eu queria que você contasse pra gente se há diferenças, assim, significativas no seu processo criativo, sabe? Ao abordar esses gêneros. Se tem algum que você se identifica mais, como é que é, seu processo, assim, para escrever, enfim. Eu, às vezes, eu sou um pouco caótica, sabe? Isso faz parte, né, do meu, da minha personalidade. Eu começo a fazer artes plásticas. Eu faço de uma forma intensa, às vezes 18 horas seguida. Para escrever um livro também, esse romance aqui, que trouxe Diário de Martim Sendo Pensionato, tem 200 páginas. Eu escrevi em 20 dias, sabe? Então, assim, meu processo é um pouco caótico. Eu vou escrever um romance, tenho uma ideia, eu fico germinando aquela ideia durante, por exemplo, 6 meses. Na hora que eu vou escrever, sai. É como se fosse Uma vez, né? tático, Então, assim, eu não sou um exemplo, né, de produção. Vamos produzir dessa forma, vamos ler. Eu tenho períodos, assim, bem estranhos, né, de produção. Então, fica bem difícil eu poder até falar sobre o processo criativo na literatura, nas artes visuais. Mas, assim, quando eu tenho os insights para fazer um quadro, aí eu faço uma coleção inteira. Já deixo para lá. A coleção está lá, eu esqueço. Tenho insight para fazer um livro infantil, ou faço durante um tempo, depois eu lá para lá esqueço. Esse é o meu processo. Mas o meu processo ele vem assim de um período que eu falo que é de maturação, né? Se eu quero fazer uma coleção sobre, agora eu estou fazendo essa coleção e isso vai, não sei até quando, de trabalhar por cerâmica, né? Eu me interessei por cerâmica, então eu fico assim 1 ano fazendo, até esgotar, né? Até normalizar esse efeito, esse interesse que eu tenho. E a mesma coisa com os outros, com a outra arte. Às vezes eu vejo assim, eu não sei se isso é um problema, mas eu não consigo fazer uma coisa só, sabe? Eu acho que ainda vem, sim, desse, desse autismo, TDAH, de fazer diversas coisas ao mesmo tempo, só que eu consigo finalizar. Enquanto eu não vejo a obra finalizada, Você não sabe, eu não me sossego, eu acho que tá faltando alguma coisa, eu entro num processo assim, né? Eu tenho que finalizar. Então, eu consigo organizar meu caos. É um caos muito grande, né? Na cabeça de um artista que não gosta de seguir muito norma, né? Eu gosto de criar a minha norma, as minhas palavras, então há o processo. Eu não quero criar uma obra de arte imitando o outro. É claro que ninguém cria do nada, você recria, mas eu gosto de ter sempre a minha identidade, de não copiar. A cópia me incomoda, sabe? Não gosto de cópia. Então, assim, eu acho que as artes plásticas está muito ligada à, à literatura, né? Porque são artes que conversam, que se entrelaçam. Por exemplo, a Arte Terapia Aldravista, que é um livro de ensaio, não é nem de ensaio, é uma tese que nós transformamos em um livro. Eu trabalho muito com aldravinturas, que é também uma outra forma de, não existe essa palavra aldravinturas, né? Eu puxei da palavra aldrava e a gente vai criando outras palavras. Então, as aldravinturas têm a ver com a aldravia. Você vê que a poesia e a arte tendo uma relação. Eu juntei. Já que a gente trabalha com minimalismo na aldravia, nas aldravinturas, que é a aventura de pintar
de forma livre, é a mesma coisa. É um traço, Uma coisa conversa com a outra ali, e né? coisa conversa com a outra. É um diálogo muito potente também, né? Aldraventuras, desse trabalho, né, da Aldravia, passando para as artes plásticas, Aldraventuras, eu também trabalhei com arte têxtil, que hoje está muito em moda trabalhar, né? A arte têxtil. Eu já criei aldravilinhas, que é também um caminho para a gente trabalhar com linhas, né, com arte têxtil, mas de uma forma que todos possam fazer, juntando linhas, fazendo a colagem, o desenho, criando uma imagem através. Então, tá vendo? Tudo O livro conversa, está né? linkado. E você, puxando essas obras, assim, né? Você já expôs em diversos lugares, né? Eu vi que você possui obras no Museu do México, em Galeria de Portugal, já expôs em várias galerias nacionais, internacionais, Museu do Louvre. É, quais que são, assim, os artistas que mais te inspiram? O que que mais te desafia, te encanta nesse mundo, assim, sabe? De obra, de expor, de levar a sua arte para fora, sabe? Eu acho que eu me alimentei muito das obras do Pollock, Uhum. né? Pollock é um artista que experimentou muitas, a arte, o grattage, a arte jogada, né? O espirro, né? O respingo. Eu sempre me encantei com a forma, com a história de vida dele, sobretudo, né? Porque ele vendia, ele precisava de vender. Então chegou um marchand perto dele e falou assim: olha, eu já vi de tudo na arte, né? A cova, você já fez de tudo. Mas agora você tem que imprimir a sua identidade, sua personalidade, fazer uma coisa diferente. Faz uma coisa diferente, eu preciso de uma coisa diferente. Aí o Miró ficou pensando muito, nossa, eu tenho que criar uma coisa original, né? O que é original? O que eu vou fazer? Aí ele abria as telas no chão, né, do ateliê dele, e um acidente, um vespinho, Aham. de um vespinho, começou a pegar, borrachão, é isso que eu quero. Um respingo, né? O que artistas que são mais tradicionais, mas isso não é arte, qualquer um faz, né? Então, assim, aquela ideia dele que germinou de o inusitado também, né? Tá na arte, tá vendo nesse tapete aqui da nossa sala, você tá vendo diversos pés, que isso também vai imprimir o que está acontecendo no momento, isso é arte. Então, assim, a mesma coisa aconteceu comigo, eu só tenho que me alimentar desses artistas e criar, não só replicar, né? Refazer o desenho, copiar o desenho e passar para a tela. Eu tenho que criar a minha identidade. Picasso faz a mesma coisa. Picasso disse o seguinte: eu só vou ser Picasso quando eu voltar a ser criança, porque criança tem liberdade. Criança não está engessada de técnicas. Então, eu tenho que me recriar, me descobrir e descobrir a minha potência. Então, eu me alimentei muito desses artistas, Van Gogh, né, na forma livre dele de pintar, os expressionistas, os impressionistas, mas eu tenho que recriar a minha forma de arte, que esse aqui é um quadro que eu fiz, que tem 2 metros, né? Um quadrão, que eu chamo também de maior do que a gente, que eu chamo de aventura floral, é uma aventura de pintar. Aqui tem a estriver, que você está vendo que. Aí isso não tem cópia, são traços nervosos, traços soltos, e eu tenho que criar minha imagem, eu não posso copiar, né? Enquanto eu estou pintando, eu tenho que deixar a minha criatividade em primeira potência, ela está em primeira instância. Eu fiz uma série, né, de Aldraventuras, você mostrou aí em primeiro que esse rosa bem parecido com o pó, que é a técnica do respingo, né? Você vai respingando bastante para criar aquele efeito de flores. Aqui é a mesma coisa. Eu acho que na arte algravista, que é a arte da liberdade de expressão, ela não
ela nega o traço, né? Eu acho que a tinta, ela é livre para falar, sabe? Esse que é talvez, é o centro da minha produção artística, né? Deixe a tinta falar mais. É muito livre, né? Não, eu queria até comentar que, inclusive, a stripper está exposta na Casa de Cultura, para quem quiser ver. Todo esse trabalho que você faz, artístico mesmo, Andréia, a gente percebe, principalmente a gente aqui da região, que é um trabalho que um trabalho de cultura que é transformador, sabe? Quando que você percebeu que você estava fazendo esse tipo de trabalho, assim, promovendo a cultura para a região de forma transformadora? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a Aldravia foi assim, tá no CINS, né? Quando nós criamos em 2010, nós lançamos essa ideia na rede social da Aldravia. E vários, quando você pega a rede, já é uma coisa mais de alcance muito grande, né? Que você publica na rede. Mesmo que eu não tenho muito seguidor, mas a gente vê que várias pessoas interagem. Aí Rio de Janeiro foi assim, acho que o Rio de Janeiro foi o primeiro estado que comprou a ideia, né? Os escritores da União Brasileira dos Escritores. Então a gente, ó, chegou no Rio de Janeiro, que bacana, né? Fez o caminho contrário, né? Depois veio aqui para Mariana. Não me lembro, mas não me lembro, não. Eu tenho certeza que foi uma escola que começou a produzir. Não me lembro mais qual escola. Depois foi para Santa Bárbara e foi criando, né? Assim, eu não gosto de usar muito esse termo viralizou, porque eu acho que viralizou, né? São milhões de seguidores. Mas eu acho que ele potencializou, né? Potencializou a criação, foi para a escola, foi para a universidade, foi para a unidade prisional, em lugares que nós não tínhamos assim, a mínima ideia que iria chegar pelo alcance. E Mariana agora está assim de uma forma mais organizada, né? Através do Colégio Flecha, das escolas da Rede Municipal de Ensino de Mariana, que agora é lei também, né? O dia da Algravia, que é o dia 17 de setembro. E no fato de você criar essa forma de poesia que está aqui, pórtico abençoado, sé, acolhe inabalável fé, a gente percebe as escolas usando como uma ferramenta literária, uma ferramenta educacional para alfabetizar, para ampliar o repertório literário, o repertório linguístico. Aí a gente vê essa cultura sendo disseminada de uma forma que educa, né? Que educa, que sensibiliza. A cultura de Mariana não sendo feita só para a cidade de Mariana, mas para a cidade de Mariana e para o país, né? Para o país. A Aldravia está sendo. eh, a gente vê exemplo de escola nos Estados Unidos, no Chile, de outras instituições também fora do país. Então, isso é muito importante de marcar a cultura, o que está sendo feito na cultura de hoje da cidade de Mariana. É aquele princípio do pai Delma, né, do Ezra Pound, de deixar um legado para esse momento, pra, para tanto para essa geração como para as gerações vindouras. Daqui a 100, 150 anos, eles vão falar assim, olha, eles criaram uma forma poética inclusiva. Que bacana que foi isso. E é uma coisa pequena, é uma coisa mínima, mas com uma potência, um alcance muito grande para nos humanizar. Que ficou marcado, assim, né? Eu queria, a gente já está caminhando mais assim para o final, né? Eu queria falar um pouco com você sobre as perspectivas agora, assim. Eh, Quais projetos você está desenvolvendo? Se a gente pode esperar alguma oficina, alguma exposição ou novas publicações? É, são muitos projetos, né, que nós estamos. Atualmente nós estamos trabalhando com um projeto que já tem
3 anos, mais de 3 anos, com todas as unidades prisionais do estado de Minas Gerais e mais as APACs. É um trabalho desafiador, em que nós criamos, junto com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, com a equipe de educadores e pedagogos, o Laboratório de Linguagens Afetivas, que é o LALIA, em que nós capacitamos todos os agentes prisionais, os pedagogos, os psicólogos, os voluntários, para que eles possam ministrar as oficinas de aldravias para os indivíduos privados de liberdade. E esse projeto tem, assim, nos dado muito prazer, porque várias unidades prisionais aderiram a esse projeto, Uhum. né? Então a gente vê os IPLs publicando as suas aldravias, a cada oficina que todas as unidades prisionais, né, que fazem parte desse projeto, a gente publica um e-book com ficha catalográfica, registrado, né, na Câmara Brasileira do Livro, e essa antologia é disponibilizada na rede social para que os familiares leiam também, né, com um projeto de remitência de pena, mas não só para os IPLs, mas para a família e especialmente para quem está aplicando esse projeto, né? Então, já publicamos 3 e-books, vem aí o quarto e-book, né? Vem o quarto e-book. Estamos também com um projeto que estou dando em primeira mão. Vai ser a primeira mão aqui, nós vamos publicar uma lenda, nós apresentamos a lenda aqui no início do ano, que você fez, eu acho que vocês fizeram a matéria, do mestre Arouca, na Câmara de Mariana, visita à Câmara de Mariana. Também trabalhando velhas lendas já numa pegada mais contemporânea. A gente não trabalha a lenda e a história de assombração com o viés de colocar o medo para educar. Aqui o medo vem só como alegoria, porque nessa lenda a gente trabalha com a pessoa, né? Com a personalidade que ajudou a construir a cidade de Mariana, né? O mestre Pereira Arouca, que ajudou a construir a Cama, em si, diversos monumentos, nós estamos retornando com ele para que as crianças possam saber quem que foi o mestre Arouca. E agora nós vamos vir com o Pedro Aleixo. Vem a lenda aí, que deve sair lá para o mês de julho ou agosto, no aniversário do Pedro Aleixo, e nós vamos trazer o Pedro Aleixo visitando a escola de Ribeirão do Carmo. Que bacana. Então esse também, em primeira mão para a agência Primace. Nossa, né? E honra a gente. E a Flimar, a terceira feira do livro, né? Feira Literária de Mariana, que nós vamos trabalhar com Era Uma Vez, só com contação de histórias. Então, assim, esses são os projetos que eu me lembro, porque, né, eu já falei muito, então eu acho que esses são os projetos que nós estamos aí com uma força-tarefa para que eles sejam aí celebrados, inaugurados aí em tempo até dezembro. Ai, que bacana. E a gente, sem dúvida, a gente vai acompanhar de pertinho tudo isso que está por vir. Eu queria, então, te agradecer, André, agradecer pela, né, sua presença aqui com a gente. Foi um prazer te receber, conversar um pouco sobre a sua trajetória, que é tão inspiradora, né? Seja assim na literatura, nas artes visuais, nas artes plásticas. Eu queria aproveitar também para chamar os ouvintes para conhecer o seu trabalho, né? Seguir a Andréia nas redes sociais, ler as colunas da Andréia aqui da agência Primaz. E é isso. Acho que a gente vai encerrando por aqui. Até a próxima. Muito obrigada, Andréia. De nada. E finalizando, eu não poderia deixar de declamar uma algravia, né? Epifania do Belo, meu IP, Amaré. Lindo. Ficamos por aqui, gente. Obrigada.